Então, o ego é o centro da consciência, ele é uma estrutura importante, né, no processo de desenvolvimento consciencial, mas ele está sempre dentro de uma dinâmica de tensão dos opostos. Então, de um lado a persona, que é essa máscara que nós emprestamos do consciente coletivo, e do outro lado a sombra, que é o que nós herdamos da herança do inconsciente pessoal dos nossos ancestrais. Então, nesse sentido, o ego tem que estar sempre atento, né, para essa tensão dos opostos e desenvolver recursos no sentido de integrar os conteúdos sombrios possíveis do inconsciente pessoal e lidar com a dinâmica, né, da persona. Então, basicamente, nós vamos estar trazendo nesses nossos encontros aí essa teoria, né, para a gente ir aprofundando e cada um poder olhar para si. Hoje, todo ser humano ele está lidando, né, de alguma forma no seu processo de individuação. Claro, né, quem está no processo psicoterapêutico faz isso de uma forma um pouco mais, né, mais prática. Quem não está, vai fazer dentro da dinâmica arquetípica, né, que a própria vida vai implementar. Então, olhando para os aspectos desse primeiro par de opostos, de um lado a persona, né, e de outro a sombra, quer dizer, o ego vai desenvolver recursos no sentido de integrar esses conteúdos e de diferenciar. Então, nós trazemos, né, do padrão ancestral o arquétipo, né, da sombra, que traz todos esses conteúdos a nível de preconceito que nós reprimimos. Então, isso está no nosso DNA e isso também está na nossa cultura, na medida em que nós criamos o nosso sistema de crença. Então, o propósito aqui é a gente começar a ressignificar essas experiências. Aquilo que a gente não consegue, né, elaborar, a gente não consegue também diferenciar. Então, eu só transformo o que eu reconheço. Uma vez que eu consigo identificar esse padrão que vem ancestral, nessa dinâmica do DNA e da cultura, através das crenças, nós podemos ressignificar a nossa experiência, dando sentido para ela. Então, hoje, a psicoterapia, ela invoca, né, um aspecto muito positivo, que é a dialética. Isso vem de Sócrates, né? A gente falar daquilo que nos afeta permite que a gente tome consciência e diferencie. Então, a análise junguiana era essa abordagem, né, da ferramenta utilizando a dialética, falar dos nossos afetamentos, compreender, porque isso facilita, né, o entendimento e tira a gente da patologia. Toda vez que eu fico inconsciente, eu estou vivendo o destino, eu estou repetindo o padrão ancestral. Na medida em que eu tomo consciência, eu vou falando e eu vou então transformando aquilo que eu vou reconhecendo. E a psicoterapia, nessa abordagem, né, junguiana, ela vai permitir que as pessoas falem dos seus afetamentos, falem das suas dores, falem dos seus desamores, falem do seu abandono, porque aí ela pode ressignificar, ela pode compreender, ela pode elaborar e assim aprofundar. Então, é claro, né, que a dinâmica vai funcionar na medida em que eu vou tendo consciência e vou me disponibilizando. Então, a gente vê também, né, vamos dizer, essas abordagens aí das, entre aspas, né, das dialéticas de bar, né? As pessoas vão para o bar falar dos seus dilemas, falar dos seus problemas, falar dos seus... só que ali não tem uma sequência, né? Ali tem só um desabafo. Então, na terapia, com a abordagem junguiana, nós vamos estar falando dos nossos dilemas e, concomitantemente, nós vamos conseguindo, a partir disso, elaborar. Inclusive, né, ressignificar essas experiências. Hoje, né, essa abordagem ela é muito profunda. Por quê? Porque eu vou trazendo esses conteúdos que, na maioria das vezes, eu estou inconsciente, são afetamentos na dinâmica sistêmica que vem de ancestral. Na medida que eu começo a falar, que eu começo a analisar, que eu começo a elaborar, eu começo então a tomar consciência de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E a busca do propósito da individuação é entender qual é o nosso propósito de alma.
O Jung, então, traz esse conceito, né, dentro da visão do mapa da alma, né? E o ser humano, quando ele entende qual é o seu propósito, a vida, então, passa a ter uma direção, a vida passa a ter um sentido. E ele pode, então, realizar esse propósito. Esse propósito é da alma, esse propósito é do self. Mas toda vez que eu estou identificado com essa persona arrogante, eu não atendo aos aspectos do self. Eu vou pousar do rei da cocada preta. E aí a dinâmica passa pela humilhação. Até eu compreender que eu, enquanto ego, sou uma instância importante, mas eu sou pequeno diante do self. E que entre eu e o self tem outras instâncias, né? O par de opostos de persona e sombra, isso é muito importante, a gente ter recursos para diferenciar. Lidar também com o par de opostos, né? Do gênero masculino e feminino, que tudo isso está dentro de nós, para a gente poder, então, ir, né, em direção ao velho e a velha sábia em direção ao self.